Gourmets na TV. Oferecimento: todo mundo tem aquele momento que é só seu e União é para todos eles. O União é para você. E Asgave e Ovos RS. Carne de frango e ovos, alimentos saudáveis. Estamos no centro gastronômico do Grêmio Náutico União, sede Alto Petrópolis. É um dos espaços mais informatizados gastronomicamente de Porto Alegre nos últimos anos. Essa confraria aqui no União se realiza a confraria União Cooks, uma das confrarias mais tradicionais do Brasil, seguramente uma das maiores, né? Se não, aqui nós dizemos no União que é a maior, né? Mas de qualquer maneira sempre dedicado à gastronomia. É um programa que eu sempre digo para vocês, é um programa que não é de receitas, é um programa de gastronomia. E hoje nós estamos reiniciando uma nova fase com esse novo visual, enquanto a nossa RDC TV está fazendo um novo estúdio para gastronômico lá nas suas instalações, e com muita honra e com o patrocínio do nosso Grêmio Náutico União. Aliás, nós vamos trazer muita gente do União aqui, essa gente envolvida com gastronomia que vocês todos os dias ouvem por aí, né? Nós vamos, alguns desses elementos aí, dessas mulheres que tratam da gastronomia nesse clube, nós vamos trazer aqui para vocês, para a gente poder demonstrar que não é conversa fiada, esse troço funciona mesmo. De qualquer maneira, hoje nós estamos com, nessa nova fase do Gourmet da TV, uma pessoa muito querida da gastronomia e, pessoalmente, de uma amizade que eu detenho com muito carinho, que é o Fischl Barrio, que o nosso convidado de hoje, primeiro, por essa razão, nessa nova fase, né, que também está numa nova fase de sua vida e que vai nos contar, logo depois de nós demonstrarmos algumas das suas habilidades, vamos conversar sobre essa pandemia, sobre projetos, sobre desejos, sobre a nossa antiga culinária e o que se evoluiu nos últimos 50 anos, que ele é uma personagem destes últimos 50 anos na gastronomia de Porto Alegre. Eu tenho absoluta certeza do que estou dizendo, porque convivi com ele nesse tempo todo, por incrível que pareça, hein, Fischl? Barbaridade. Quero dizer para vocês também que eu iniciei o programa de máscara, até para vocês verem que nós estamos no União. O União tem um protocolo a obedecer com relação às determinações legais com relação à pandemia, e nós estamos obedecendo essas determinações. De qualquer maneira, não há obrigatoriedade da máscara, quando nós estamos com 1,5 m no mínimo de distanciamento, num ambiente que nós temos o número permitido de pessoas. Nós estamos com um ambiente que permite aqui 25 pessoas, nós estamos em número de 6, né? Mais a Glória, que de repente aparece por aqui e sai, seriam 7, então nós estamos rigorosamente dentro da legislação e dentro das determinações que o clube se propõe a cumprir para ter sempre a sua regularidade e o conceito que ele detém dentro da sociedade do Rio Grande do Sul. Por essa razão, não há aqui nenhum desrespeito aos nossos protocolos, nossos que eu estou dizendo em geral, nossa legislação de protocolos, a não utilização da máscara. Da máscara é a mesma situação do nosso Silva lá no seu programa Atividade, a mesma situação do nosso programa do nosso colega Cláudio Andrade no seu programa Todas as Tardes na RDC. Por essa razão, nós estamos, só para situar 2 exemplos, nós estamos fazendo fora da televisão, dentro do União, mas com um espaço determinado dentro dos protocolos. Aliás, se eu não fizer isso, não só o presidente Bing, como a Cláudia, que é a nossa gerente de eventos aqui, nos tira do ar no momento. Então, por essa razão, nós temos que obedecer quem manda, né? Hein, Fischl? Vamos lá. Agora a máscara, realmente, nós somos com os microfones individuais, não precisamos nos aproximar dentro da... Então, nós podemos conversar com toda a tranquilidade com relação a essa, assim, normalidade de atividade. Vamos lá, né, Fischl? Bom,
O Fischl, eu vou conversar com ele depois do que ele está. Ele preparou aqui para nós alguma coisa maravilhosa. Nós somos de tarde, está chegando perto do horário quase da happy hour. Eu vou pedir para a Glória ver se consegue depois para nós um espumantezinho, uma coisa qualquer, para a gente conseguir debater isso aqui com mais carinho. Mas, de qualquer maneira, vamos primeiro conversar o que o Fischl está nos fazendo aqui, depois nós vamos conversar sobre a atividade dele, sobre endereço, sobre como encontrá-lo, como saber, e vocês vão ficar encantados com o que vocês vão ver por aí. Boa tarde, Fischl, tudo bem? Bom, tudo bem. O que tu nos traz aqui? Eu já disse para os nossos espectadores, nós vamos conversar depois, né? Mas vamos tratar primeiro do bem bom. Eu estou produzindo molhos congelados, são molhos diferenciados, busco algumas receitas não convencionais de molhos, e eu trouxe para cá 2 tipos de molhos que eu vendo. Um é um molho de limão siciliano com estragão. Meu Deus do céu. E o outro é uma massa de frutos do mar, que é uma massa de frutos do mar comum, cujo toque é uma farofa de manjericão. Uma farofa de manjericão. Olha aí, gente, olha aí, gente. Que vai com nozes e manjericão e queijo parmesão e azeite de oliva, sal e pimenta, que nós vamos colocar, depois que eu colocar a massa, depois que eu colocar o molho em cima da massa, eu vou colocar em cima essa farofa de manjericão. Essa farofa de manjericão, Calil, tem uma história de um amigo comum nosso, que é o Flávio Delmese. Sim. Há muitos anos nós temos que fazer um programa com o Flávio Delmese também, que vocês não perdem por esperar essa figura. Bem, meu Deus do céu. Então, muitos anos atrás, eu fiz um almoço de domingo na minha casa. Sim. E convidei o Flávio para almoçar na minha casa. O Flávio é um italiano da Gema, de Caxias do Sul. A mãe dele é uma italiana que cozinhava muito bem. Isso aí. E o Flávio, e naquela época, isso era anos 80, não se encontrava em Porto Alegre manjericão fresco. Não existia ainda manjericão. Como hoje não existe, é difícil, o estragão. Claro, naquela época não tinha manjericão. É verdade. E eu li uma receita, eu estava começando na culinária, e eu li uma receita e ela falava em manjericão. Aí eu fui no supermercado, manjericão seco, eu digo, tá aqui o manjericão e tal. E aí eu fiz a receita com manjericão seco, com queijo parmesão, com nozes, em vez de pinholes. O ideal seria fazer com pinholes, mas é um produto importado extremamente caro. E eu fiz com nozes, com azeite e tal. Quando o Flávio, com a intimidade nossa, entrou na minha cozinha, disse, o que nós vamos comer hoje no almoço e tal? Eu disse, eu estou fazendo uma massa de frutos do mar ao molho de pesto. Ele disse, como a minha mãe faz o melhor pesto do mundo e tal. E como é que tu faz o pesto? Aí eu expliquei, eu fiz o manjericão, assim, fiz isso aqui, mostrei isso aqui para ele. E aí ele olhou e disse assim, Fischl, desculpe, mas isso não é molho pesto. Molho pesto é um molho tal e tal, assim. Eu fiquei super constrangido, mas eu não tinha mais o que fazer. Né? E eu fazia sempre a minha massa daquele jeito. E aí eu fiz a massa, servi a massa na mesa, minha família, o Flávio, o Carlos estava lá também, e aí eu servi a massa. Quando ele começou a comer... O Carlos é italiano puro, mesmo. Quando ele botou na boca essa farofa com frutos do mar, ele disse assim, Fischl, o teu pesto está errado, mas tu nunca muda ele, porque ele está muito melhor que o da minha mãe. Então, eu acabei adotando sem vergonha, sem nenhum constrangimento, esse meu pesto, e ao longo dos anos ele dá uma crocância, enquanto que o outro pesto é um pesto líquido, né, pastoso, com bastante azeite de oliva, esse pesto é um pesto seco, que não posso misturar no molho, porque senão o queijo derreteria. Então eu coloco ele depois sobre a massa, e vocês que vão experimentar a minha massa depois, vocês vão ver que ele dá uma crocância
maravilhosa, eu pelo menos a considero. Então, eu estou com a minha massa pronta, eu vou dar uma última esquentadinha aqui nos molhos. Um molho de limão, é esse aqui. Molho de limão siciliano, por favor. Molho de limão siciliano. É um molho extremamente delicado, tem que acertar, tem que cuidar muito na colocação do limão, né? Com um molho branco. E tem que cuidar muito porque qualquer toque a mais no limão tu pode estragar a massa. Então é um molho que eu espero que vocês gostem também. E esse molho de frutos do mar, aqui tem camarão, cebola, alho, é um molho comum que eu vou colocar sobre a massa. Eu já sei que agora sim nós temos que fazer um break para o nosso intervalo. Voltamos em seguida com o nosso Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos voltando com o Gourmet da TV, novo visual, né? Já disse para vocês, inclusive do apresentador aqui, óculos novos, olha aqui que legal, né? Eu estou dizendo, o Fischl tá embalado no molho siciliano. Olha aqui, o siciliano é detalhe, é agradável, é fino, né? E só uma pessoa com a qualidade e bom gosto do Fischl para fazer um molho siciliano com massa, né? Vamos lá, Fischl, vamos lá. Bom, eu vou pegar, eu produzo 2 pacotes. Um pacote com 700 ml de molho e outro com 350. Normalmente eu indico 125 gramas para o molho de 350, que dá para 2 pessoas facilmente, e 250, ou seja, meio pacote de massa para o molho de 700 ml. Já ouvi clientes que já me disseram que botam muito mais do que porque os meus molhos são exagerados. Uma quantidade bem exagerada. Já ouvi gente que diz que faz muito mais, tem gente que faz em 2 vezes porque não consegue comer a massa. Para 2 pessoas e a outra já fiz... Com uma embalagem do molho. Com a embalagem do molho. Então, eu vou... Esse molho siciliano, Fischl, deixa eu te interromper um pouquinho, só para esclarecer ao espectador, tá? Esse molho siciliano, tu usa Eu faço um molho... Eu faço um molho bechamel. Perfeito, é isso que eu queria saber. Com nata. Perfeito. E depois eu boto no molho, aí eu faço o molho de limão com estragão. Perfeito, o estragão que é importante. O estragão é uma erva super sofisticada, no sentido de, aqui no Brasil, às vezes até é difícil de encontrar. É difícil de encontrar, mas ela é muito delicada. Como essa minha massa do molho siciliano é uma massa delicada, então eu acabei unindo os dois produtos e acho que... Eu acho que eu vou precisar mais um prato. Vamos lá. Pega ali embaixo. Não tem problema. Se tu quiser um prato fundo, também tem aí. Ó. Não precisa. Não. Nós estamos falando... Esse molho aqui, ele atende... Eu estou fazendo para 2 pessoas, mas uma quantidade quase que industrial, né? Então, ele atende perfeitamente... eu poderia ter posto mais massa do que eu botei. Eu botei 250 gramas mais ou menos de massa e... Que coisa maravilhosa. E botei... Opa, desculpa. E botei 250 gramas de massa para esse molho aqui. Mas esse molho caberia botar... Já teve pessoas que me falaram que usaram esse molho para 5 pessoas com praticamente um pacote, o dobro de massa que eu estou usando. Vamos lá. Coisa maravilhosa, hein? Pá, olha a imagem na nossa câmera, gente.
nós estamos está presente aqui como nosso contra-regra, né? O Luan, quantas vezes eu já falei no Luan para vocês aqui, né? Pelo amor de Deus, e hoje ele está diretamente barbaridade. Isso, por aqui. Vamos lá. Esse manjericão aqui, eu sempre alerto os meus clientes que não usem o manjericão esquentem junto com o molho, porque como ele tem o parmesão, ele vai estragar, ele vai desmanchar o molho. E o que eu quero nesse molho aqui é a crocância dele. Olha. Barbaridade. Um pouquinho aqui. Com licença, gente, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu confesso para vocês que eu conhecia, tá? Mas eu não me lembrava mais que era tão bom. Então é isso aí. Que beleza. São os 2 molhos que fazem parte da nossa linha, né? Da linha da Dueto. E são... Vou botar aqui no... Espero que quem... Ô, Fischl, eu tenho certeza, Fischl, que quando nós aqui, a nossa produção, né? E por minha sugestão, sugeriu nesse nosso novo visual do nosso Gourmet na TV de convidar a Dueto para vir aqui. Eu tinha certeza que nós íamos fazer um programa, como nós vamos continuar o programa depois, uma conversa muito agradável sobre gastronomia, nós íamos ter uma aula de bom gosto, né, antes de tudo, e uma aula de qualidade, que é uma essência que tu traz no teu DNA. Né? Então, por essa razão, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que eu vou fazer o seguinte, ó, nesse momento, com essa claridade, eu vou provar para confirmar para vocês o que eu estou dizendo. Hein? Com licença, eu vou primeiro naquele... o queijinho. Agora, eu não sirvo eu não mando queijo no meu molho, mas óbvio que sempre é recomendável um parmesãozinho em cima do molho, né? O parmesão, um grana padano, né? Um queijo forte de ralar, né? E, com licença, né? Também assim. Eu estou achando maravilhoso. Para quem não almoçou, tem certeza. Olha aí. Luan, tu vai esperar o programa terminar. Eu não, graças a Deus. Olha, a colônia italiana que nos desculpe, mas pesto crocante é maravilhoso. É maravilhoso. E não está ruim, não. Eu quero dizer o seguinte, ó, um pesto crocante, eu quero dizer como talvez italiano, como o Fischl tem origem judaica, né? Mas também ele segue as regras do Torá, né? Segue mesmo, né? Eu tenho certeza que algumas coisas não podem ser apreciadas. Mas hoje não é sábado. Hoje não é sábado e não tem carne de porco, então eu tenho certeza que ele vai junto nessa aqui. Não é verdade, Fischl? Não, eu até não como frutos do mar, porque eu tenho problema com frutos do mar, mas eu experimento sempre um pouquinho quando faço. Mas está muito bom. E depois, realmente, esse teu new pesto é bom, hein? New pesto é bom. Esse new pesto está muito bom. Eu já tinha conhecido, uma vez nós já conversamos sobre isso, não me lembrava se eu tinha provado. Já tinha na confraria, né? Eu me lembrava. Não. O Fischl e eu fazemos parte da confraria Bom Gourmet, tá? que ela tem 46 anos de idade. O Fischl no último ano, o Fischl teve em licença, também entrou em licença e veio a pandemia, parecia que ele estava adivinhando, né? Economizou nesse tempo todo. Mas, de qualquer maneira, as atividades são suspensas, mas nós, durante algumas décadas, aí convivemos fazendo para todos os meses uma janta maravilhosa e nós temos experiências que as fotos não nos mentem, né? Bom, nós estamos com esse bloco, encerrando esse nosso bloco do Gourmet da TV, e nós vamos passar para um último bloco agora com o Fischl, conversando com ele a respeito da sua atividade, da nossa gastronomia, e eu prometi que um pouco da gastronomia das últimas décadas de Porto Alegre, coisa que ele já nos trouxe um pouquinho no início do programa. Até já, gente, voltamos com o Gourmet da TV.
Consuma ovos produzidos no Rio Grande do Sul. Procure o selo Ovos DRS nas embalagens de ovos e também valorize as marcas de carne de frango produzidas no nosso estado. Uma dica Asgarre e programa Ovos RS. Pessoal, nós estamos voltando para o nosso bloco aqui do Gourmet da TV, depois de nós termos essa apresentação maravilhosa do Fischl, sua massa e seus molhos, né? 2 dos seus molhos, e eu estou cada vez mais convencido que acertamos nessa primeira programação, fora a inicial desse novo estágio do Gourmet da TV, de convidar o Fischl aqui. Não só por essa apresentação que já demonstrou a qualidade e a tranquilidade com que ele encara a boa cozinha, né? Porque muito mais em função do meu lema nesse programa, que este não é um programa de receita, é um programa de gastronomia, e isso nos demonstrou o Fischl. Nós não falamos em receita, ele deu as receitas dele, eu perguntei sobre o molho de limão siciliano, ele deu uma explicação bem simples para todo mundo que conhece um pouco de gastronomia, o molho bechamel, o limão siciliano e assim por diante, bem rápido, né? Explicou seu frutos do mar, como é que era feito, e a sua farofa, que é um pesto, um ex-pesto, né? Que virou farofa, né? Que virou maravilhosa. Bom, Fischl, para não dizer que eu falo muito, que todo mundo vive dizendo isso, eu tenho inclusive restrições. Eu não vou nem falar de novo, já falei uma vez no programa, não vou falar na Nanda, vou falar na Evelyn agora, que também é outra ditadora que eu tenho por aí, né? Elas não me deixam falar muito, né? Diz, fala menos, cara, eu não sei o quê, vivo. Você sabe que eu sou advogado, então eles querem que eu corte a minha palavra. Não tem língua de advogado que seja cortada, a não ser que eu vá me tirar no chão, né? Então, quer dizer, de repente eu perco, perco. Mas não vou me perder aqui, com o Fischl eu não vou me perder, que também ele fala bastante, apesar de engenheiro, arquiteto, ele fala bastante. Mas agora vamos falar de gastronomia. O Fischl, independente desta nossa apresentação aqui, nossa, porque eu estive junto, né? Eu queria... Como é que nós, há um ano e tanto, nós falamos uma vez ou duas por telefone, só porque a pandemia afastou os relacionamentos, né? Mas nisso aí tu resolvesse dar uma volta na tua vida, né? E dedicar uma coisa que tu sempre foste, para mim, um dos, vamos dizer assim, um dos exemplos de Porto Alegre da boa gastronomia. Nós, não sei se nós começamos a falar agora deste momento. Eu acho que sim, porque nós temos uma relação com o que tu estás fazendo agora. Depois nós falamos um pouquinho sobre Porto Alegre, o que aconteceu, não nesses dois últimos anos, mas o que aconteceu nas últimas décadas, o que nós acompanhamos um pouquinho, só para esse pessoal saber que a gente tem que a história, porque sem história não se faz nada, né, Fischl? Eu sempre digo isso, sem história não se consegue resolver, a vida e não se consegue explicar nem a nossa existência, porque o dia de ontem conta um pouquinho quem nós fomos, né? Então, conta o que aconteceu nessa mudança, que eu já aproveitei, já ouvi e já recomendei a Duetto, né? Que é uma... como esse programa não é um programa comercial, eu sempre digo que eu trago aqui a gastronomia. O resultado dela pode ser o restaurante do A, B ou C, que não é propaganda e não paga para vir aqui. A Duetto também não paga, então não se preocupem, ninguém, não tem merchandising disso. É realmente constatação. Conta um pouquinho disso aí. Eu buscava um produto dentro da área da gastronomia, da culinária, em que eu pudesse fazer um produto diferenciado e que pudesse estender isso para diversas famílias, enfim, não ficar concentrado num atendimento personalizado. E aí eu comecei a pensar que produto seria esse, e eu acabei optando por fazer molhos, a ideia era fazer molhos fazer uma comida congelada, que a pessoa pudesse levar para casa, ter no seu freezer lá 2, 3, 4 tipos de molhos, e naquele atropelo do dia a dia, da vida de todo mundo,
ter eu costumo dizer, Calil, que a sorte dos cozinheiros é que a gente tem fome 3 vezes por dia, né? E que as pessoas, eu sempre vi o drama das pessoas que têm a responsabilidade de fazer a comida do dia a dia numa casa, das empregadas, das cozinheiras. É duro. Elas ficam desesperadas porque todos os dias tem que inventar uma comida, fazer uma comida diferente. E então uma das grandes questões que todas as famílias têm agora, que os serviços domésticos aqui no Brasil estão sofrendo uma transformação e está muito mais na mão dos próprios do marido, da mulher, a questão da comida. Uma das grandes perguntas que fazem: o que nós vamos comer hoje? É verdade. Então, fazer essa pergunta tendo um molho congelado em casa é uma boa solução. Claro que ninguém come uma massa desse tipo todos os dias da semana. Claro. Ninguém vai passar 7 dias comendo massa. Mas ter como uma opção, uma das opções, ter uma massa, um molho, que simplesmente cozinha uma massa, bota um molho e está pronto o prato. Refoga um arroz. Esses molhos, por exemplo, eu tenho recebido no Instagram muitos retornos de pessoas, por exemplo, esse molho de limão, um cliente meu me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: fiz uma massinha com um molho siciliano, sobrou um pouco, ele tinha comprado de 700 ml, eu fiz um peixe e botei o molho em cima do peixe. Perfeito. Perfeito. Então, faz uma massinha e tal. Um outro pegou frutos do mar, tirou, eu tenho uma outra massa de frutos do mar que é com molho vermelho. Então ele drenou o molho vermelho, toda a parte líquida da massa, botou a água e fez um caldo que estava com todo o gosto dos produtos do mar ali naquele caldo, porque aquele gosto estava no molho vermelho. Claro. Ele fez um risoto, e mais para o fim do risoto ele pegou os frutos do mar sólidos que tinham sobrado e fez um risoto e disse que estava fantástico. Claro. Então são molhos para massas, mas que tem mais de uma alternativa de uso, seja para acompanhamento. Um outro cliente me passou... Eu faria uma lasanha de berinjela maravilhosa, por exemplo. Né? Já estou pensando aqui. Teve um outro cliente que... Tomando água, a essa hora tomando água é duro, hein? É duro, hein? Mas vamos lá, saúde. Uma massinha, né? Eu tenho um outro cliente, eu tenho um molho, que é um molho de gorgonzola, que o cliente comprou um grande, ele sobrou. Perfeito. E ele no outro dia botou um pouquinho de creme de leite e fez um caldo, uma sopa. Claro. Então tem 1001 utilidades dos molhos. Perfeito. Então foi isso, Calil. Fundamentalmente é um produto, nós temos um Instagram que é Dueto Molhos. Dueto Molhos. Tem um telefone, eu já liguei para ti no telefone. E vocês viram. Eu sou do telefone, eu sou da época do telefone, isso é complicado. Vocês viram já os 2 potes de 350 e de 700 que nós entregamos. Nós entregamos praticamente no dia do pedido, se a pessoa quiser, pode receber. Nós mantemos um estoque de molhos congelados e fundamentalmente é isso. Eu acho que foi uma boa solução, não só para esse período de pandemia que a gente viveu, mas é uma boa solução para o dia a dia de muitas famílias. E muitas famílias têm me prestigiado com a compra, porque é uma solução para aquele problema. Alguns me dizem assim: cheguei em casa, minha mulher estava na praia, a família ficou na praia, ele veio trabalhar em Porto Alegre, eu não tinha o que comer e tal, me lembrei do teu molho, fui ali, em 5 minutos eu estava jantando. Claro. Então é isso, fundamentalmente é isso. Eu tenho um exemplo aqui, de casa, na casa que nós estamos. A Confraria União Cooks, nessa pandemia, reciclando este ano os seus parceiros, adotou a Dueto como uma das suas parceiras também para os seus confrades, as suas confreiras aqui, para efeito na aquisição dos molhos. Confrades que são gourmets,
reconhecidos, gente que se dedica à culinária, tem mania de culinária, mas realmente é como o Fischl fala, a praticidade de qualidade, quer dizer, principalmente para quem gosta, né, quem é gourmet, quem sabe que tem qualidade, pode ter tranquilidade de ter na sua geladeira vamos dizer assim, este produto que eu acho, por isso que eu estou fazendo essa referência também. Isso vamos dizer assim, é um plus que eu estou dando ao que o Fischl está dizendo. Ele podia estar sendo exagerado. Não, eu estou exagerando agora, dizendo assim, nós aqui do União Cooks adotamos a Duetto como parceira nossa, inclusive por causa da qualidade que nos demonstra. Eu busquei fazer também, Calil, uma linha de molhos um pouquinho diferenciada. Claro que eu tenho molho à bolonhesa, eu tenho os molhos tradicionais, claro. Mas eu tenho alguns molhos que são diferenciados justamente para oferecer um produto, essa massa com o molho, com a farofa do pesto, ela é uma massa diferenciada. O próprio limão siciliano, não é fácil encontrar um molho prontos aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, são molhos muito simples, né? E eu busquei então um outro patamar e felizmente conseguiste. Esse molho de limão siciliano, estou falando agora de gastronomia. O siciliano a gente utiliza para doce, utiliza para salgado, utiliza para agridoce, não tem problema nenhum. Agora, ele é a essência da suavidade quando é bem usado, não é, Fischl? Agora, ele tem que ser bem usado. Depois tem o seguinte, né? Tem que saber usá-lo. E um molho siciliano com estragão salgado, né? Ele tem que ser com muita qualidade. Eu provei, brinquei e não é história de programa. É muito bom mesmo. É bom ter na geladeira. Eu, quando receber aquela namorada, que você recebe eventualmente um namorado em casa, possa fazer bobagem com uma massinha ao limão siciliano aqui, que vai bem, né? O Fischl, bom, como é que é o teu Instagram mesmo? O Instagram da Duetto? Duetto Molhos. Duetto Molhos, é fácil essa. Bom, vamos falar um pouquinho, nós temos uns minutinhos ainda, tá? Vamos falar um pouquinho sobre gastronomia agora, que eu tenho orgulho aqui desse programa. Eu tenho assim, nós temos 2 anos já de programa, tivemos aí 3 anos praticamente, 2 anos, meio ano praticamente perdidos nessa vida toda que se fez aí, né? Mas eu sempre já tivesse lá no começo do nosso programa, tivesse uma vez lá, e eu sempre tenho dito, repito, já disse aqui hoje, que nós não falamos só de receitas, né? Tu vê que nós falamos hoje de molho, falamos uma massa, que não dissemos como é que se faz a massa, tu pegasse uma massa que nós podemos, para ser um programa, para ser trivial a nossa atividade gastronômica de hoje. E eu quero falar o seguinte: gastronomia. O que está acontecendo? O que aconteceu com a nossa gastronomia, ou vem acontecendo na evolução, e com esta pandemia, como é que vai chegar lá? Nós estamos vivendo um problema só de delivery, tu tens aqui uma boa atividade, ou nós vamos recuperar aquele tempo, ou esses grandes restaurantes vão sobreviver, alguns vão sobreviver. Como é que é essa história, ou como é que nós evoluímos de 40 anos para cá? O que existia em Porto Alegre, o que não existe mais, e o que vai existir a partir de agora? Mais ou menos vamos fazer uma historinha sobre isso aí. Porto Alegre, eu comecei a me interessar por gastronomia na década de 70. Né? Sim. E 50 anos eu falei, vocês viram? E Porto Alegre era muito difícil encontrar produtos, era muito não tinha difícil, nada. Não tinha eu ia a nada. São Paulo, e Buenos Aires para comprar. Eu ia a São Paulo e Buenos Aires para comprar. Não tinha nada e isso começou a mudar quando começaram a surgir produtos importados. Foi lá em Collor, que em Collor, 90. Então, houve um vazio assim, de 20 anos, com restaurantes, o grande restaurante de Porto Alegre, naquela época, era o Floresta Negra. Sem dúvida, nós conhecemos muito. Do Fridolino, e o Plaza São Rafael fazia uma culinária diferenciada, e nós tínhamos restaurantes mais simples, né? Fazendo uma comida mais trivial.
E, na verdade, quando tu queria comer bem, tu tinha que ir para São Paulo, para o Rio, para Buenos Aires, para a Europa. Em Porto Alegre, tu tinha muitas dificuldades. Eu acho, sabe, Calil, eu acho que as confrarias, tanto a Gourmet, a nossa confraria, que começou lá no Plaza São Rafael, que até tem 40... antes de nós, né? Ela já Sim. tem 47 anos. 47 anos. E como União Cooks logo a seguir. Que tem 27, também, vai fazer 27 esse ano. Essas confrarias, elas criaram uma cultura de gastronômica que foi crescendo ao longo dos anos, com muitos membros viajando, muitos membros conhecendo outros lugares, outros restaurantes, outras propostas. Isso foi trazendo isso para cá. E os próprios restaurantes se obrigaram a se qualificar, e houve um crescimento nos últimos 30, 40 anos, um crescimento muito grande. Houve um crescimento muito grande. Hoje se pode comer bem em Porto Alegre. Claro que nós não temos aqui, em Porto Alegre, quem paga comida é a pessoa física. Em São Paulo é a pessoa jurídica. É verdade, por isso que então, aqueles preços malucos. Lá tem um nível de ofertas muito maior, com profissionais, cozinheiros, chefes franceses, etc., etc., que assim está anos-luz de distância de Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Falta poder econômico no Rio Grande do Sul para esse tipo de investimento, né? Para suportar um restaurante de alto padrão. Alguns poucos que nós tivemos acabaram não resistiram. Fechando, não resistiram. Mas eu acho que a responsabilidade por esse crescimento foi muito de pessoas, confrades, homens que foram para a cozinha, né? Eu há muitos anos escrevi em São Paulo uma revista Cozinha Fácil, Homens na Cozinha, né? Que era uma novidade o homem, porque essa foi uma atividade sempre da mulher. Eu acho que essa foi não a nossa, porque é mais jovem que eu, mas a minha geração, né, e depois a tua, que começou essa revolução, começou essa mudança, os homens indo para a cozinha, e houve essa sofisticação, né? Saiu daquele lugar comum, e hoje eu acho que Porto Alegre tem uma qualidade de restaurantes dentro dos limites econômicos do Estado, bastante aceitável, razoável. E algumas pessoas exponenciais nessa atividade. É interessante essa exposição muito boa do Fischl a respeito, nos dá a realidade, né? Nós passamos muito por processo econômico. Essa questão do Fredolino, do Floresta Negra, que tinha 2 ou 3 restaurantes naquela época, não com a qualidade dele. Na verdade, o Fredolino não tinha uma comida sofisticada. Não era uma comida sofisticada, né? Mas alemã, uma comida alemã, mas super saborosa. Que coisa maravilhosa! Eu tenho a minha filha mais velha, a Fabiana, que hoje é registradora lá em Santa Catarina. Ela tem 40 e fala alemão, inclusive aprendeu, morou um ano na Alemanha, depois jogando esgrima, essa coisa toda. E ela conheceu bastante quando criança o Fredolino, começou a falar alemão, falava alemão com ele, ele se orgulhava de falar alemão com ela. Ele nunca foi à Alemanha, ele nunca saiu de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na verdade, o Fredolino. Mas ele tinha um orgulho daquela culinária dele, né? Ele demonstrava aquilo com um prazer quase imensurável. E quem não entendeu o Fredolino perdeu muito da vida. Não é verdade? Nós ganhamos, né? Nós ganhamos, eu tenho certeza. Né? Mas, de qualquer maneira, o Fischl nos traz esse depoimento muito importante também da nossa atualidade. Quer dizer, nós chegamos aqui. E agora, Fischl, depois dessa, vamos dizer assim, não digo quebradeira, mas desse fechamento quase de 70% das casas que existiam por aí. Nós temos um outro tipo de restaurante hoje. Esse restaurante sofisticado nós vamos ter vamos ter 1 ou 2 por aí, não vamos ter mais que isso por acaso. Que não resiste realmente a nossa cultura, que não resiste isso, resiste há algum tempo, essa coisa toda. Aliás, os exemplos são muitos por aí. Mas o dia a dia do frequentar
ambientes do comer fora, que vai voltar. Daqui a alguns meses nós vamos estar quase na normalidade disso. O que tu pensa disso? Vai ser só fast food? Vai ser só delivery? Ou nós vamos ter boas casas? Ou nós vamos continuar com as boas casas que nós temos hoje, por exemplo? Eu rezo, na verdade, para todos, né, todas as crenças, que continue o barranco, né, que continue o Conca, que são lugares tradicionais de Porto Alegre, todos os exemplos mais simples assim. Mas estou falando de restaurante de culinária, essa coisa toda. O que tu pensa disso? Né, muito, Calil, vai depender muito desse novo normal que nós vamos ter. O que tu pensa? Nós estamos supondo, né? Eu estou muito preocupado com o que a gente tem assistido, esses debates aí na TV sobre a questão dessa CPI. É um O absurdo. tempo que nós vamos demorar para recuperar o que foi perdido, né? Quanto vai nos custar em termos de tempo a perda de tempo que se teve de se tomar uma atitude drástica em relação às vacinas, né? Hoje não está se produzindo vacinas no Brasil porque não tem os produtos adequados. Então, vai ser um custo muito alto para a sociedade. Vai ser um custo muito alto. Agora, como é que vai vir isso? Como é que vai retornar esse normal? A tendência é que, eu imagino que ele vai voltar, vai demorar mais algumas áreas, e tu tem razão. Porto Alegre vai ter 1, 2 restaurantes mais sofisticados, aqueles que hoje fazem uma comida mais avançada em termos de gastronomia, mas não cabe mais, né? Não cabe. O resto, os demais vão ser restaurantes com qualidade. Tem muitos restaurantes com qualidade em Porto Alegre. Por exemplo, se tem o barranco, tem uma qualidade bárbara na sua carne, aquela coisa, mas é o barranco. Cada um dentro da sua faixa, não tem nada a ver com gastronomia. Mas se Deus quiser, tudo vai voltar o quanto antes possível, volta ao normal, e se isso acontecer, a vida volta a ser como era antes, e provavelmente vão surgir novos restaurantes substituindo os que não aguentaram essa crise, novos negócios, e evidentemente que o estar em casa vai ter ficar em casa vai ter um significado diferente do que era antes. Né? Antes a gente era obrigado a, na sexta-feira, sair para jantar 2 vezes por semana. Hoje, a partir de agora, provavelmente isso vai mudar. Como vai mudar, como é que vai ser, mas vai ter espaço para todo mundo. Aqueles que oferecerem um produto de qualidade certamente vão vencer dentro dessa... Mas os hábitos serão outros, né? Vão ser outros. Eu acho que, se Deus quiser, para melhor, né, Fischl? Se Deus quiser, para melhor. Para melhor em termos de qualidade de vida. Qualidade de vida. Pessoas, eu falo em qualidade de vida, sem dúvida. Né? Bom, esse programa, eu reputo que nós tivemos, assim, nessa nova fase eu vou repetir, nessa nova fase do nosso Gourmet na TV, apesar de nós termos iniciado ontem com o nosso guru do União Cookies aqui, o Pipe da Mota, nosso querido amigo, né? Programa maravilhoso. O Pipe também o Pipe estava muito... A gente tem que puxar o Pipe, né? Tem que puxar ele tem que ser otimista com relação a essas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, né, eu quero dizer que este programa me trouxe muita satisfação de trazer um amigo que hoje detém uma marca Dueto, que já tem no Instagram, que nós já dissemos aqui, Dueto Molhos, né? E eu tenho certeza que vocês curtiram o que ele nos trouxe, curtiram o que ele nos disse e nos deu a qualidade do que nós queremos, que a gastronomia local e a que vocês possam ter em casa seja presente e esteja permanente em todos nós. Muito obrigado. Gourmet na TV se despede com muito carinho de todos. Gourmet na TV. Oferecimento: todo mundo tem aquele momento que é só seu e União é para todos eles. O União é para você. E Asgave e Ovos RS. Carne de frango e ovos, alimentos saudáveis.